Meu nome é Carlos Menezes, tenho 34 anos e sou policial militar em Curitiba, Paraná, há mais de 10 anos. A cidade, conhecida pelos parques, ruas arborizadas e o clima frio que corta a pele, guarda também um lado obscuro que poucas pessoas veem. Entre prédios modernos e avenidas largas, há bairros onde o silêncio é quebrado por gritos, sirenes e o som metálico de portas sendo arrombadas. E foi em um desses bairros que vivi uma das ocorrências mais marcantes da minha carreira, uma daquelas que você nunca esquece. Era uma terça-feira comum. O céu nublado carregava um frio que parecia entrar nos ossos. Eu e meu parceiro, Rafael Costa, estávamos de plantão na viatura 324, fazendo rondas de rotina pela região central. Nada de anormal até que o rádio disparou com um chamado que mudou o tom da noite. Ocorrência de violência doméstica. Homem armado em residência, ameaçando familiares. Rua São Lourenço, bairro Novo Mundo. O simples relato já acende um alerta na gente. Violência doméstica é sempre complicada, é imprevisível e perigosa. A experiência me ensinou que por trás de cada porta fechada pode haver segredos que ninguém fora da casa imagina. Respiramos fundo, ajustamos os cintos e ligamos as sirenes, acelerando pelas ruas escuras. A rua São Lourenço era estreita, com postes que lançavam sombras longas sobre o asfalto molhado pela garoa que caía fina. Casas antigas, algumas com muros altos e outras apenas com portões enferrujados, davam a sensação de que cada sombra escondia alguma história. Ao chegar ao endereço, percebi a tensão imediata. Vizinhos observavam de janelas e portões, sussurrando entre si, mas ninguém se aproximava. O medo estava estampado em cada rosto. Rafael e eu nos aproximamos da residência com cautela, tentando avaliar qualquer movimento. Do lado de fora, nada indicava o que acontecia lá dentro, mas o som abafado de vozes elevadas e o que parecia ser o bater de móveis denunciava a gravidade da situação. Então, veio o primeiro choque. Ao olhar pela janela da sala, vi um homem de meia idade, cerca de 45 anos, alto com cabelo escuro e olhar frio, segurando uma faca grande e apontando para uma mulher que estava encostada na parede, claramente aterrorizada. A mulher tentava acalmá-lo, falando baixo, mas sua expressão dizia mais do que qualquer palavra. Ele parecia alheio ao mundo, completamente dominado por uma raiva que se espalhava pelo ambiente. Esse era o pai de família assassino. Pela aparência dele, ninguém jamais suspeitaria que pudesse ser capaz de tamanha violência. Ele vestia apenas uma camisa surrada e calça jeans. Sua postura era ameaçadora, mas seus olhos, estranhamente, carregavam uma mistura de cansaço e frustração, como se sua vida tivesse chegado a um ponto de ruptura que ninguém conseguia consertar. No rádio, recebemos instruções para tentar acalmar o homem e esperar reforço. Mas o instinto de policial me dizia que cada segundo contava. O medo da mulher e o perigo de ele agir impulsivamente tornavam tudo imprevisível. O coração acelerado, a respiração pesada e o frio cortante da noite se misturavam enquanto nos posicionávamos, sem perder a calma aparente. Eu sabia que dentro daquela casa havia mais do que um ato de violência. Havia uma história escondida, decisões erradas, talvez uma vida inteira de ressentimentos acumulados. Mas, naquele instante, tudo o que importava era garantir que ninguém se ferisse. Cada passo que dávamos, cada comando que emitíamos, podia ser decisivo. E foi nesse cenário tenso, com a faca reluzindo à luz fraca da sala e o silêncio pesado interrompido apenas pelos gritos contidos, que a noite se transformou em algo que eu jamais esqueceria. Nos posicionamos na frente da casa, tentando manter a calma, mas a tensão era palpável. Pela janela vimos o homem, cerca de 45 anos, alto, cabelo escuro, olhar frio, segurando uma faca. Ele ameaçava a esposa, gesticulando de forma descontrolada, e o filho adulto se encolhia em um canto da sala. O medo da mulher era visível, e naquele instante ficou claro que qualquer ação poderia ser fatal. Tentamos contato imediato. Senhor, solte a faca. Queremos apenas conversar. Ninguém vai se machucar. Mas ele não respondeu. Sua raiva parecia consumir cada pensamento. Em um movimento rápido e imprevisível,
empurrou a esposa contra a parede. Antes que pudéssemos intervir, desferiu a facada que tirou a vida dela ali mesmo, diante de seus próprios olhos. O som seco da lâmina atravessando o corpo ecoou como um estalo brutal, e o filho gritou incapaz de acreditar no que acontecia. Rafael e eu reagimos imediatamente, avançando para conter o agressor. Ele tentou atacar novamente, desta vez mirando o filho, mas conseguimos imobilizá-lo, afastando-o da vítima que agora jazia no chão. A cena era devastadora, a sala antes comum, agora marcada por sangue e gritos de desespero, o cheiro metálico da tragédia impregnando o ar. Mesmo após a imobilização, a adrenalina não diminuía. O homem gritava palavras desconexas, misturando raiva e arrependimento, mas o ato já havia sido consumado. A vítima estava morta, e nós tínhamos que agir rápido para preservar a cena e garantir a segurança de quem ainda estava vivo. Com o reforço chegando, procedemos com a contenção total. Ele foi algemado e conduzido para fora, ainda agitado, mas incapaz de negar o que havia feito. A sensação de impotência é algo que nenhum policial esquece. Estar presente e não conseguir evitar a morte de alguém, mesmo agindo com precisão, é uma experiência que marca profundamente. Ao chegarmos à delegacia, iniciamos os procedimentos legais. O agressor seria enquadrado por homicídio consumado, e todo o registro da ocorrência precisava ser detalhado, desde a chegada ao local, a tentativa de negociação, até a ação trágica que mudou tudo em segundos. Enquanto isso, o filho e demais familiares foram atendidos por psicólogos de plantão, tentando lidar com o choque e a perda inesperada. A realidade se impôs de forma cruel. Algumas vidas não poderiam ser salvas, e o peso da nossa responsabilidade como policiais permanecia, mesmo com a ação correta e dentro do protocolo. Aquele dia se tornaria um marco na minha carreira. Uma tragédia que mostrava como, em um instante, a violência doméstica pode se transformar em assassinato, e como a rotina de um policial muitas vezes envolve testemunhar o lado mais sombrio da vida familiar brasileira. O reforço chegou minutos depois do ocorrido, e com a equipe completa, pudemos finalmente nos concentrar nos procedimentos formais. O homem, ainda algemado, estava visivelmente transtornado. Suas mãos tremiam, e o olhar alternava entre raiva e um tipo de arrependimento confuso, como se apenas agora começasse a compreender a gravidade do que havia feito. Levamos todos para fora da residência, preservando a cena do crime. Fotografias, medições, coleta de evidências, tudo precisava ser feito de maneira rigorosa. Cada detalhe contava, e qualquer erro poderia comprometer a investigação. A sala da tragédia permanecia intocada, exceto pelo cordão de isolamento policial. O corpo da esposa jazia no chão, o sangue secando lentamente, e o silêncio pesado se misturava com o cheiro metálico que impregnava o ar. Enquanto isso, o filho adulto observava de longe, em estado de choque, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Respirava com dificuldade, as mãos trêmulas sobre o rosto, os olhos fixos no homem que há instantes era seu pai, agora o assassino de sua própria mãe. Era uma cena que nenhum treinamento policial prepara alguém para enfrentar. O luto e o choque combinados com a necessidade de manter a ordem e seguir procedimentos. Durante o registro da ocorrência na delegacia, o agressor foi submetido a exames médicos e a uma avaliação psicológica inicial, conforme exigência legal. Ele permanecia em silêncio a maior parte do tempo, mas, de vez em quando, murmurava palavras desconexas, revelando uma mente que oscilava entre arrependimento e negação. Documentamos também depoimentos de vizinhos e familiares que ouviram gritos ou observaram movimentos suspeitos na residência, confirmando o padrão de comportamento agressivo que havia culminado na tragédia. O delegado responsável iniciou imediatamente a investigação de homicídio. Cada detalhe da abordagem policial, da contenção e da cena do crime seria registrado. Testemunhos, imagens de segurança, evidências físicas, tudo seria fundamental para que a justiça pudesse agir de maneira firme. A sensação de impotência, misturada à obrigação profissional, era difícil de lidar. Sabíamos que, embora a lei existisse,
A dor da família e o trauma do filho eram irreversíveis. Rafael e eu conversamos brevemente sobre a ocorrência, ainda na delegacia, tentando processar o que havíamos vivido. A adrenalina diminuía, mas o impacto emocional permanecia. Momentos como aquele reforçam o quão imprevisível é a rotina de um policial. Um pai de família que parecia comum se transformou em assassino em questão de segundos, e nada poderia apagar a consequência de sua ação. Enquanto isso, providências foram tomadas para que o filho e familiares próximos recebessem atendimento psicológico e suporte social. Sabíamos que, apesar do trabalho técnico, havia uma dimensão emocional que não poderia ser ignorada. A rotina da polícia vai muito além de prender criminosos. Envolve lidar com vidas destruídas, perdas irreparáveis e a consciência de que nem sempre conseguimos salvar a todos. Mesmo com o agressor sob custódia e a cena isolada, o peso daquela noite nos acompanharia por muito tempo. Cada passo, cada decisão tomada na residência havia sido crucial para impedir mais vítimas, mas não havia como apagar a tragédia que já havia ocorrido. Para mim, aquele episódio seria lembrado como um dos momentos mais intensos e traumáticos da minha carreira, mostrando de forma cruel a realidade da violência doméstica, que muitas vezes termina em assassinato. Após a cena do crime ser isolada e o agressor conduzido à delegacia, iniciou-se um processo intenso de investigação. Cada detalhe da ocorrência precisava ser registrado. Depoimentos da família, vizinhos, colegas policiais e quaisquer evidências físicas encontradas no local. Fotografias da sala, da faca usada no crime, das posições da vítima e do agressor, tudo era documentado com precisão. Nada poderia ser negligenciado, pois tratava-se de um homicídio consumado, e qualquer falha poderia prejudicar a justiça. Enquanto isso, a equipe de psicólogos foi acionada para acompanhar o filho da vítima. Ele estava em choque, com dificuldade de falar, os olhos arregalados e a respiração irregular. Cada palavra que dizia parecia carregada de incredulidade e dor. Para ele, o homem que havia criado toda a sua vida, aquele que chamava de pai, era agora o responsável pela morte da mãe. O impacto emocional era enorme e nós, policiais, sentimos o peso de sermos testemunhas e intervenientes de algo tão traumático. O agressor foi submetido a exames médicos e a uma avaliação psicológica preliminar. Seu comportamento oscilava entre arrependimento e agressividade contida. Em alguns momentos permanecia em silêncio absoluto, como se a realidade daquilo que fez ainda não tivesse sido absorvida. Em outros, murmurava palavras desconexas, lembranças distorcidas, justificativas que soavam mais como tentativas de fuga da própria consciência. Na delegacia, o delegado começou a traçar a linha do tempo do crime, com base em nossos relatos. Cada movimento do agressor, cada tentativa de negociação, cada segundo que conseguimos adiar a tragédia, tudo foi registrado detalhadamente. Era essencial construir um registro sólido para que a justiça tivesse fundamentos claros para a acusação de homicídio consumado, além de documentar a atuação policial, que, apesar do esforço, não conseguiu salvar a vítima. Enquanto isso, a comunidade ao redor da residência começou a perceber a gravidade do ocorrido. Vizinhos que antes apenas observavam, agora compartilhavam relatos de ameaças anteriores e discussões familiares, pintando um quadro de tensão acumulada que ninguém havia conseguido intervir a tempo. Era a prova de como sinais de violência doméstica, se não tratados, podem culminar em tragédia. Para nós, policiais, o impacto emocional não foi menor. A sensação de impotência, mesmo após uma intervenção precisa, é um peso que se carrega. Treinamentos ensinam técnicas de abordagem, negociação e contenção, mas não preparam completamente para o choque de presenciar um assassinato de perto. Cada detalhe, o som seco do golpe, o olhar do filho, o desespero da esposa, permanecia gravado em nossa memória, reforçando a gravidade de nossa função. Enquanto a investigação avançava, providências legais foram tomadas, registro formal da ocorrência, coleta de depoimentos, análise da cena do crime e a preparação de laudos periciais. O agressor,
agora detido, aguardaria julgamento. E a família sobrevivente, embora devastada, começava a receber suporte psicológico contínuo, pois sabíamos que a recuperação emocional seria lenta e dolorosa. Essa noite deixou uma marca indelével. A realidade cruel de que, mesmo com toda a preparação, treinamento e experiência, não é sempre possível salvar todos. E que, muitas vezes, a linha entre rotina policial e tragédia é finíssima, sendo apenas a rapidez de decisão e a experiência que podem determinar a sobrevivência de inocentes. Nos dias seguintes ao crime, a rotina na delegacia se manteve intensa. A investigação precisava ser completa, minuciosa e precisa. Cada detalhe da ocorrência, desde a chegada ao local até a contenção do agressor, foi registrado com exatidão. Fotografias, laudos periciais, depoimentos da família e vizinhos, tudo precisava ser consolidado para garantir que a acusação de homicídio consumado fosse sólida. O agressor foi formalmente indiciado. No interrogatório, permanecia em silêncio a maior parte do tempo, mas em alguns momentos murmurava palavras desconexas, alternando entre arrependimento superficial e raiva contida. A equipe de psicólogos forenses avaliava seu estado mental, tentando entender se o ato foi premeditado ou fruto de um surto momentâneo. Mas para nós, policiais, o fato era claro. Ele havia tirado a vida de sua esposa de forma brutal e irrevogável. Enquanto isso, o filho e familiares próximos recebiam acompanhamento psicológico. A sensação de perda, aliada à violência do ato presenciado, exigia suporte contínuo. Cada sessão revelava mais camadas do trauma. Pesadelos, medo constante, culpa e uma dificuldade imensa de compreender que o homem que conheciam como pai era agora o assassino da mãe. Essa dimensão do crime nos lembrava que a violência doméstica não deixa apenas vítimas fatais, mas sobreviventes que carregam feridas invisíveis pelo resto da vida. Nos corredores da delegacia, a equipe discutia o caso frequentemente. Nós, policiais que estávamos na linha de frente, refletíamos sobre as decisões tomadas. Cada comando, cada movimento estratégico durante o confronto havia sido crucial, mas a tragédia não pôde ser evitada. Era um peso emocional enorme saber que, mesmo com toda a experiência e treinamento, a vida de uma pessoa foi perdida enquanto tentávamos agir. O processo judicial avançava. Laudos periciais confirmaram que a faca utilizada no crime era a mesma encontrada no local, e o sangue da vítima foi coletado para reforçar as evidências. Depoimentos de vizinhos e familiares detalhavam o comportamento agressivo do homem nos dias anteriores, construindo um quadro de alerta que, infelizmente, não foi percebido a tempo de evitar o homicídio. Enquanto acompanhávamos a investigação, era impossível ignorar o impacto psicológico em nossa equipe. O confronto direto com a morte, a sensação de impotência diante de uma tragédia familiar e a responsabilidade de registrar cada detalhe para a justiça marcavam profundamente. Sessões de apoio psicológico entre colegas começaram a acontecer, discutindo cada aspecto da ocorrência, processando o trauma de forma coletiva. O filho da vítima, por sua vez, começou lentamente a enfrentar a realidade. Cada visita ao local, cada depoimento à polícia, era um passo doloroso, mas necessário, para lidar com a perda e entender os acontecimentos. A reconstrução da vida após a tragédia era longa, e mesmo com apoio, o peso de ter testemunhado a morte da mãe pelas mãos do próprio pai permaneceria. Essa experiência reforçou para todos nós a complexidade do trabalho policial. Não se trata apenas de deter criminosos, mas de lidar com os efeitos duradouros da violência, apoiar sobreviventes e enfrentar o trauma de forma contínua. Cada ocorrência deixa marcas, mas casos como esse permanecem na memória de forma permanente, lembrando que, na rotina policial, o risco é real e as consequências, muitas vezes, irreversíveis. Meses se passaram desde aquela noite que ficou gravada em nossa memória. O processo judicial avançou, com cada detalhe do crime sendo exposto em tribunal. O Ministério Público apresentou provas consistentes: os laudos da perícia,
os depoimentos de vizinhos e familiares, além do relato direto da equipe policial que presenciou o assassinato. Não havia como negar a brutalidade do ato, nem buscar desculpas para a violência cometida. Durante o julgamento, o réu manteve-se em silêncio por boa parte das audiências. Em alguns momentos tentou justificar sua ação como resultado de um impulso incontrolável. Mas os fatos falavam mais alto. A faca do crime, os vestígios de sangue, as marcas de luta e, principalmente, o depoimento do filho sobrevivente compunham um cenário inquestionável. A sentença veio de forma clara e firme. O réu foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado. A decisão trouxe um alívio parcial para a família da vítima e para todos que acompanharam o caso, mas também deixou evidente a irreversibilidade da perda. Nenhuma pena, por mais dura que fosse, traria de volta a vida que havia sido ceifada. Para nós, policiais, a condenação simbolizou o fechamento de um ciclo doloroso. Desde a chegada ao local do crime, passando pela contenção do agressor, o choque da morte diante de nossos olhos e todo o processo de investigação, a trajetória foi marcada por tensão e peso emocional. Mas, no fim, a justiça foi feita, e esse é o papel que nos move: garantir que crimes não fiquem impunes. O filho da vítima segue em acompanhamento psicológico, contando com o apoio de familiares e programas sociais que oferecem suporte a sobreviventes de violência doméstica. Sua recuperação será lenta, mas cada passo é importante. A comunidade, antes abalada pelo silêncio cúmplice em relação às brigas e agressões que vinham ocorrendo, agora compreende a gravidade de não ignorar sinais de violência. E aqui deixo um alerta direto para você, que está assistindo esse vídeo. Se você sofre ou já sofreu qualquer tipo de violência doméstica, não se cale, denuncie. A omissão pode custar vidas. Muitas tragédias poderiam ser evitadas se os sinais fossem levados a sério logo no início. Existem canais de denúncia, existem instituições preparadas para ouvir e agir. Sua vida tem valor e ninguém tem o direito de tirar sua paz, sua dignidade ou sua segurança. Este caso, embora concluído nos tribunais, permanece vivo em nossas memórias como policiais. Ele reforça que nossa missão não termina apenas com a prisão de um criminoso, mas com o compromisso de alertar, conscientizar e encorajar quem vive sob o peso da violência. Que a história desse pai de família assassino sirva de lição dura, mas necessária. Não se cale diante da agressão, porque o silêncio pode ser fatal.